Olá, vamos lá para mais uma aulinha de história. Hoje nós vamos falar sobre a descoberta do ouro no Brasil, mais precisamente sobre o ciclo do ouro no Brasil. Bom, primeiramente vamos falar sobre as primeiras descobertas, né? Em meados do século XVII, Portugal vivia uma crise econômica devido à queda internacional do preço do açúcar. Entre 1693 e 1695, os bandeirantes paulistas encontraram os primeiros vestígios de ouro de aluvião, né, aquele ouro que vive nas margens do rio. E tivemos a mão de obra dos escravos africanos que eram especialistas na mineração e foram utilizados na exploração do ouro. Então, a gente vai falar um pouquinho do incentivo das bandeiras, ou seja, dos bandeirantes, né, que tinham como objetivo a captura de escravos fugitivos, de acabar com os quilombolas e o aprisionamento de indígenas e a busca por metais preciosos, né? E essas são as características principais dos bandeirantes, que vai ajudar aí na descoberta do ouro. Por volta de 1693, os bandeirantes paulistas encontraram ouro na região de Minas Gerais. Eles encontraram também na região paulista, no Paraná, no Mato Grosso, mas não tanto quanto encontraram a quantidade mais na região das Minas, que hoje chamamos de Minas Gerais. Aqui a gente tem umas figuras onde a gente fala sobre a maior parte do ouro brasileiro, que era de aluvião, era encontrado nos leitos dos rios. Bom, aqui nós vamos falar um pouco das formas de exploração do ouro, que era a lavra e a faiscação. A lavra era a grande extração em jazidas, que exigiam técnicas, ferramentas e muitos escravos para esse trabalho. E a faiscação era a exploração simples feita nos leitos dos rios com auxílio de bateia, uma bacia rasa, cônica, feita de madeira ou metal, praticada por pequeno número de escravos. Ao encontrar as jazidas de ouros em Minas Gerais, houve uma intensa imigração e também imigração. Aumento na compra de escravos para mão de obra, a urbanização, né, pequenas vilas foram surgindo, então tiveram que urbanizar. Surgiu uma camada social entre os escravos e os senhores comerciantes profissionais liberais, né? Então houve várias mudanças aí no encontro dos metais preciosos. Aqui nas figuras nós temos as cidades que surgiram na época, Mariana, Sabará e ao lado Vila Rica, né, a antiga também chamada Ouro Preto. O caminho percorrido pela busca do ouro originou-se estradas e ligações importantes para a ampliação do território da colônia. Então, cada vez que as pessoas iam ao encontro das Minas Gerais, né, era um caminho percorrido para a busca do ouro. Nesse contexto, na corrida do ouro, né, surgiu o comércio entre as regiões mineradora e o restante da capitania, que foi se intensificando, foi crescendo, promovendo uma integração antes limitada. No ciclo do ouro, nós tivemos uma grande participação dos tropeiros, né, que já no ciclo do início dos bandeirantes também já ajudava na agregação, ou seja, na expansão territorial. Esses tropeiros, eles faziam o quê? Eles faziam os abastecimentos das cidades, eles carregavam os alimentos, eles traziam gado, eles traziam produtos, né, para fazer uma comercialização e abastecer as cidades, como já estavam surgindo no ciclo do ouro. Esses abastecimentos, né, eles vinham através do gado para o transporte do ouro, né, os comboieiros, que eram os transportes de escravos também. A coroa portuguesa ela possuía uma política rigorosa na fiscalização e exploração do ouro, exercendo seu controle por meio de impostos e órgão específico, é claro. A ideia era explorar ao máximo e investir pouco, ou seja, sempre ganhando muito, mas investindo pouco. A coroa portuguesa então instalou a Intendência das Minas, a principal órgão administrativo português, que foi a Intendência das Minas, criada em 1702, que era responsável por distribuir datas, que eram os lotes, para a exploração do ouro, fiscalizar as atividades mineradoras, julgar questões referentes ao desenvolvimento dessa atividade e cobrar os impostos, que era o 20% ou quinta parte pela exploração das jazidas.
Então, os principais impostos colocados naquela época pelos intendentes foi o quinto, que era um quinto, ou seja, 20% das riquezas extraídas, e a captação, que era o imposto sobre o número de escravos. Eles cobravam 17 gramas em cima de cada escravo que trabalhasse na mineradora a partir de 12 anos. E, por fim, a coroa portuguesa implantou a derrama, né, um imposto que não só um imposto, mas a cobrança através da força do quinto atrasado. Então, todos aqueles que tivessem alguma pendência, eles cobravam anualmente esse imposto em cima daquilo que não foi feito ou tratado ou feito o acordo de pagar, né? Então, vamos falar um pouquinho dos detalhes desse órgão de controle. A Intendência das Minas. Então, eles fiscalizavam o controle e a distribuição de terras para a exploração e a cobrança dos impostos. Nisso, né, com o passar do tempo, percebia-se que havia o extravio de ouro, né? Então, a coroa portuguesa mandou construir a casa de fundição, que era para evitar o contrabando. Todo o ouro encontrado era fundido em barras com o selo da coroa, também retirado a quinta parte para a coroa portuguesa. Vamos falar um pouquinho da casa de fundição. A circulação do ouro em pó ou em pepitas dificultava a cobrança do quinto e facilitava o contrabando. Então, para acabar com esse problema, foram criadas por volta de 1720 as casas de fundição. Ali o ouro era transformado em barras e recebia o selo da coroa real, o que comprovava que o imposto havia sido recolhido. Quem fosse encontrado com ouro em pó, ou pepitas, ou em barras não quintadas, não seladas pela coroa portuguesa, poderia perder todos os seus bens e até ser condenado ou degradado, ou seja, mandado de volta para outro país, para a África, né? O desenvolvimento da vida urbana, né? Com o ciclo do ouro, encontrado as jazidas de ouro, a vida nas cidades mineiras era organizada em função do ouro. Então, a região tornou-se um excelente mercado comprador de diversas regiões da colônia de Portugal. Minas Gerais deu um nó no Brasil. No fim do século XVIII, quase metade da população mineira era composta por escravos. Então, assim, após a descoberta das minas no sudeste e centro-oeste da colônia, a capital transferiu-se de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa medida foi para aumentar o controle administrativo e também porque o acesso do Rio de Janeiro para Minas Gerais era muito mais rápido, né? De Salvador era muito mais longe. O ouro era transportado através de cavalos e escravos até ao porto da nova capital, que passou a ser o Rio de Janeiro. Outro metal também muito importante na época descoberta foi a descoberta dos diamantes. Foram encontradas jazidas de diamantes em 1729 no Arraial do Tijuco, atual Diamantina. Como era difícil controlar o contrabando e a cobrança de impostos sobre os diamantes, a coroa decidiu, em 1739, entregar a extração a particulares, mediante um contrato. O contratador deveria entregar a parte relativa à coroa. A partir de 1771, porém, a coroa assumiu diretamente a exploração diamantina, chamada Real Extração dos Diamantes. Então, tal órgão tinha amplos poderes sobre a população da Diamantina, podendo mesmo controlar quem entrava e quem saía do distrito. Calcula-se que foram encontrados cerca de 160 quilos de diamantes entre 1730 e 1830 em Minas Gerais. Da produção aurífera, né? A produção do ouro caiu brutalmente a partir da segunda metade do século XVIII, né? E o governo português dizia que o contrabando e a negligência com o trabalho eram os principais motivos para a queda aurífera. Então a coroa tomou seguintes medidas. Cota mínima anual, em 1750 determinou que a soma final do quinto deveria atingir pelo menos 100 arrobas anuais, e aí ele implantou a derrama, o imposto à derrama, que era cobrança como a cota mínima anual não vinha sendo atingida, então em 1765 o governo decretou a derrama, ou seja, a cobrança dos impostos atrasados. Gente, já tinha acabado o ouro, não tinha como o minerador pagar, e mesmo assim a coroa portuguesa exigia que esses mineradores pagassem uma cota anual, né, desse imposto que eles deixaram a cobrança dos impostos atrasados.
a partir da construção das casas de fundição, que já deixou os mineradores, a população muito revoltada, veio o imposto da derrama, que também causou vários transtornos e muitas revoltas. Essas revoltas em decorrência da exploração aurífera e das medidas da coroa portuguesa. Três delas aqui foi a Guerra dos Emboabas, de 1708 a 1709, a Revolta de Vila Rica, em 1710, e a Inconfidência Mineira, em 1789. Mas a gente só vai falar sobre essas revoltas numa próxima aula. As consequências da mineração no Brasil: a expansão territorial que aumentou, o crescimento populacional, houve um grande desenvolvimento do comércio interno, transferência do polo econômico e social para o interior, a transferência da capital para o Rio de Janeiro em 1763, surgimento de várias cidades e a criação da capitania de Minas Gerais.